Olá, bom dia, na paz do Senhor. Aqui quem vos fala, pastor Levi Pezinho dos Santos. Quero deixar uma mensagem para o seu coração. A mensagem de hoje eu quero falar do homem em três dimensões: espírito, alma e corpo. Estas três dimensões humana, ela está interligada a um corpo. A ciência, ela estuda o corpo físico dentro de todos os seus estudos e pode chegar a uma conclusão que o corpo ele é composto de diversos elementos e esses elementos vão até as menores partículas até chegar ao seu DNA do corpo. Mas falando da Bíblia, a Bíblia estuda o corpo, a alma e o espírito. Então, quando nós olhamos para o corpo, nós sabemos que o corpo é este esqueleto formado de troncos, membros e se compõe em uma figura de um corpo. Mas e a alma? Vamos agora falar da alma. A alma, ela está interligada entre o corpo e o espírito. Porque a alma é o centro das atenções, do sentimento, daquilo que você sente, tanto alegria quanto tristeza. Salmista Davi, ele fala em um dos seus salmos: por que estás abatido, ó minha alma? Ou minha alma espera no Senhor. Ele estava dizendo para a alma: se sossega, te acalma, te tranquiliza e espera no Senhor. E quando nós falamos da alma, nós não podemos desmembrar ela do corpo, a menos que esse corpo venha a óbito. Porque enquanto esse corpo está com vida, a alma está ligada ao corpo. E o espírito, ele é o sopro, ele é o que Deus deu para o homem. Porque a Bíblia diz que soprando em sua narina, o homem passou a ser feito alma vivente. Através da alma, nós podemos agora chegar em uma dimensão mais profunda, o espírito. A Bíblia diz que quando nós morremos, o nosso corpo, ele volta ao pó, porque do pó foi tomado. E o espírito volta para Deus, porque de Deus veio. Agora eu quero dizer para todos e deixar bem claro: Deus deu para cada corpo um espírito junto com a alma, que é o centro das atenções, e esses dois seres ligados ao corpo, ele não morre. Quando esse corpo ele para de respirar, a alma com o espírito sai. A Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Que bom que o espírito volta para Deus. Mas por que volta para Deus? Porque ele veio de Deus. Agora, esse espírito, da forma que esse corpo viveu, se esse corpo viveu aqui nessa terra, em vida, praticando o pecado, vivendo na orgia, na embriaguez, e morreu sem se arrepender, morreu sem pedir perdão, esse espírito ele vai voltar sim para Deus, mas Deus vai julgar pelos atos praticados em vida, e ele determinará para onde vai o nosso espírito, porque volta para ele e ele vai determinar se esse espírito
com essa alma, eles vão para o paraíso ou vão para o Hades? O paraíso é o lugar de descanso, o Hades é o lugar de tormento. Então, ficará ali o corpo na terra, mas o espírito ficará num lugar, juntamente com a alma, esperando o juízo final de Deus, para onde Deus vai mandar esse corpo juntamente com essa alma e esse espírito. Porque após o julgamento haverá, ou no julgamento haverá ressurreição de todos que morreram e receberão os seus corpos de volta, juntamente com o seu espírito e com sua alma. E Deus vai determinar aonde vai esse espírito, essa alma, esse corpo, que já vão estar juntos, vão se encontrar novamente. Diferente de algumas seitas que pregam que esse espírito ele pode reencarnar em outra vida. Não. Deus, ele deu um espírito para esse corpo, e esse espírito ficará reservado no lugar que ele colocar, dependendo daquilo que você praticou enquanto você estava com vida. E ali, cada espírito, juntamente com a alma, que é o sentimento, que é a lembrança, que é as emoções, o sentimento. Pastor, como você prova isso? Vou lhe provar. A Bíblia diz que havia 2 homens, um rico e um pobre. O pobre se chamava Lázaro e o rico, ele não foi descrito o nome dele, mas Deus deixou bem claro que ele era um homem que era rico, se vestia bem, comia bem, e Lázaro era doente e desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa dele. E, porém, o rico não lhe dava nada. Mas quando este homem morreu, a Bíblia diz que o seu espírito foi levado para Deus pelos anjos, e o rico foi lançado no lugar de tormento. Ao longo do tempo, em sofrimento, aquela alma, que não era aquele corpo, mas era aquela alma com aquele espírito sofrendo no Hades, ele olha, ele levanta a cabeça e ele vê aquele homem pobre que era mendigo no seio de Abraão. E aquele homem faz um pedido: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe com o seu dedo na água e toque na minha língua, porque eu estou em chamas de fogo. E o pai Abraão disse assim: filho, tu te lembra que na terra Lázaro não tinha nada? Ele era pobre, mendigo, doente, e você se vestia bem, comia bem. Porém, você não fez o que ele fez, que foi temer a Deus. E porém, hoje, não posso mandar, porque quem está aqui não passa para lá, e nem quem está cá passa para lá. Então ele diz assim: então mande alguém que vai na terra e avise para os meus 5 irmãos que eu tenho lá, para que eles não venham cair aqui aonde eu estou. Então aí que eu digo para você que a lembrança, o sentimento da alma lembrou dos familiares. Mas o pai Abraão disse: se não ouvir a Moisés e os profetas que estão lá na terra, quanto mais um dos mortos que já morreram. Então fique com essa palavra. Nós estaremos falando em outro vídeo, com certeza, mais detalhadamente sobre as químicas do corpo humano, e falando também da alma e falando do espírito. Resumindo, o espírito, ele veio de Deus. O sopro de Deus, Deus tirou dele e deu para o homem e fez alma vivente, com sentimento, com entendimento, diferente de todos os outros seres que são os animais. O homem é dotado de uma grande sabedoria. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e que Deus abençoe a vida de todos.